É muito comum as pessoas me perguntarem: Emerson, como eu sei que alguém não está fingindo em transe? Bom, na hipnose de palco e de rua isso não faz qualquer sentido, tanto faz, porque a galera já está engajada a brincar ali. Por mais que ele esteja fingindo, não está havendo um tratamento, a ideia ali é brincar mesmo. Tanto é que os hipnotistas, quando vão fazer a triagem dos mais suscetíveis, os selecionáveis, os sugestionáveis, lembre-se que o estado emocional influencia muito nesse momento, mas ele faz alguns testes, por exemplo, o dedinho magnético, livros e balões, mão colada 1, mão colada 2, eles usam diversas técnicas para ir fazendo essa triagem daquelas pessoas que naquele momento estão com as melhores possibilidades de sugestões. Então na hipnose de rua, de palco, isso não faz sentido. Agora, na hipnose clínica é diferente. Eu preciso medir a sintomatologia, saber os sintomas do transe, para que eu saiba também, inclusive, se as minhas sugestões e se aquelas sugestões que forem dadas ao paciente terão realmente algum efeito. Exemplo, existiram desde 1947 por aí as tabelas que foram criadas, as tabelas de Stanford, de Oxford, a tabela de Harvard, a tabela de Leclanc e Bourdieu, que se tornou a mais completa, e em 2009 um brasileiro criou uma tabela baseada nessa tabela de Leclanc e Bourdieu, que é o meu amigo Antônio Carreiro. O Antônio Carreiro criou uma tabela de sintomatologia falando sobre 50 níveis de transe, e nesses 50 níveis de transe você tem como saber identificar, diagnosticar de maneira mais assertiva aquilo que você vai fazer com o seu paciente. Então, sem medir, você pode se equivocar. Então a tabela de sintomatologia ela serve como um norte até para aquele profissional que está começando, iniciando, ter uma ideia daquilo que pode acontecer. Durante muito tempo a gente falou sobre letargia, catalepsia, sonambulismo, começaram a dividir em transe leve, hipnoidal, médio, profundo. Existem algumas outras nomenclaturas, ultra height, ultra healing, ultra depth. São nomes que a gente está utilizando para tentar identificar esse grau de possibilidades de níveis de transe. Vale a pena lembrar, pessoal, que sem medir eu posso me equivocar. Então a tabela de sintomatologia ela existe para nortear o profissional para saber, por exemplo, o fechamento espontâneo dos olhos é um sinal de transe. Muitas pessoas não sabem, quando você vai dar sugestão a alguém e ele fecha os olhos espontaneamente, é o primeiro sinal da sintomatologia do transe, na primeira fase. 98% das pessoas respondem positivamente a isso. O trepidar dos olhos, as pálpebras ficam tremendo, aquela tremura nas pálpebras é sintoma de transe, a pessoa já está em transe. O que acontece, que é muito comum, é a pessoa que entra em transe achar que ela vai ter uma experiência extrasensorial, que ela vai parar de ouvir, que ela vai ficar à mercê do hipnotista, que ela vai sair do corpo. Nada disso acontece, pelo contrário, os sentidos dela ficam muito mais aguçados. Ou seja, essa pessoa ela vai estar muito mais atenta, com uma hiperacuidade dos seus sentidos. Ela vai estar exatamente no processo ali, ela sabe que está ali, ela está consciente, mas apenas com uma atenção focada àquilo que está sendo dito. Como acontece quando a gente mexe no WhatsApp. O mundo à nossa volta está acontecendo, a gente não está fora do mundo, mas a nossa atenção está focada no WhatsApp. Isso é transe. E os estudos apontam que a cada 1h30 nós ficamos cerca de 8 minutos de transe por dia. Então o transe é algo natural, não tem nada a ver com sobrenaturalidade ou qualquer outra coisa que digam por aí. Então é importante que eu meça, porque a partir dessas medidas eu tenho como saber que tipo de instrução, incisão eu consigo fazer com aquele meu paciente.